Boa noite, boa noite, boa noite, pessoal. Vamos lá para mais uma conversa, mais um bate-papo nosso sobre contratos. Afinal de contas, eu tenho ajudado aqui advogados a conquistar a estabilidade com a advocacia extrajudicial, elaborando, revisando ou analisando contratos. E o tema de hoje é um tema que está na moda, por assim dizer, que é LGPD e contratos. Um tema que tem se discutido muito nos últimos dias, nos últimos meses, por assim dizer, e que tem trazido uma repercussão muito grande no dia a dia de vários advogados. Na verdade, o LGPD deu uma mudada, uma transformada na vida de muitos profissionais que souberam aproveitar a onda da LGPD. Mas isso não significa que tenha acabado a possibilidade de atuação e não significa também que a atuação correlacionada a contratos não seja um excelente mercado de trabalho para advogados de quaisquer áreas. Então, hoje o que nós vamos conversar aqui é contratos e LGPD. Sejam todos muito bem-vindos, sejam vocês que estão nos acompanhando aqui pelo YouTube, vocês que estão nos acompanhando pelo Instagram. Muito obrigado pela presença e a gente vai conversar um bocadinho sobre esse tema tão instigante que realmente pode trazer muita novidade, muita coisa boa para os advogados que estão nos acompanhando. Então, eu costumo dizer que a gente tem na LGPD, e aí só para poder explicar um pouquinho, eu vou separar para vocês aqui alguns tópicos. Primeiro a gente vai falar um pouco de LGPD, depois a gente vai falar um pouco de contratos e depois contratos com LGPD. Então a gente vai fazer essa divisão aqui entre esses três diferentes momentos para a gente poder conversar um pouquinho melhor. E se você está acompanhando por aqui, seja pelo YouTube, seja pelo Instagram, aproveita e já me fala aqui se você trabalha com contratos, se você trabalha com LGPD, para eu poder conhecer um pouquinho aqui você e saber como que eu posso tentar te ajudar mais ainda. Então, vamos lá, vamos começar seguindo essa ordem que eu passei para vocês, começando por LGPD. LGPD de forma geral, é um tema que está passando por muitas fases, tá? Eu costumo dizer que LGPD tem algumas fases e terá a continuidade dessas fases em um futuro não muito distante. Nós tivemos a primeira fase da LGPD, que foi uma fase que eu chamo de incerteza. Para quem atua com LGPD, deve se lembrar que na época das discussões a respeito da lei, ficou-se aquela dúvida: vai entrar em vigor, não vai entrar em vigor, quando que começa, quando que não começa. Essa é a fase que eu chamo de fase da incerteza. A gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe nem se ela vai vingar ou vai se tornar efetivamente uma regra aqui no Brasil. Essa foi a primeira fase que durou até aquela publicação efetiva da lei, da LGPD. Em seguida, nós tivemos uma segunda fase que é, beleza, agora ela já está vigendo. E agora? Então, essa segunda fase é o que eu chamo de e agora? E agora é um momento, é uma fase subsequente que as pessoas elas não tinham certeza se iria começar ou se não iria começar a implementar, porque não sabiam ainda se ela iria ter uma aplicabilidade prática real. Nesse momento aqui, aquelas pessoas que começaram a acreditar, começaram a implementar e jorrou curso de LGPD para cima e para baixo, o que foi muito bom, que capacitou vários profissionais a atuarem com LGPD. Para quem me acompanha há muito tempo, deve se recordar que nessa época específica eu manifestei por diversos meios que eu era contra o início da vigência da lei naquele período, que era um período caótico para o empresariado brasileiro, e que a implementação da LGPD iria trazer alguns custos para essas empresas. Obviamente, eu apanhei de alguns colegas que atuam ou queriam atuar com a LGPD, mas mesmo assim, aquela era a minha opinião na época, porque o custo Brasil já é por demais elevado e a gente precisava de
estancar alguns outros problemas, algumas outras saídas de recursos das empresas para depois começar efetivamente a investir em uma área que é a LGPD. E talvez se isso tivesse acontecido, nós tivéssemos mais empresas com dinheiro disponível para investir em LGPD. Fato é, nós passamos por essa segunda fase, que é a fase do e agora, o que fazer, que foi exatamente esse período da lei já vigendo de imediato e as empresas precisando, precisando realmente implementar e adequar. Hoje nós estamos, nesse exato momento, numa terceira fase, que eu, em homenagem àquele filme, chamo Não Olhe para Cima. É a fase daquelas pessoas, daquele momento em que há pessoas que acreditam que a lei já pegou, já está vigendo e a gente precisa, sim, implementar, e há aquelas pessoas que, não, isso não vai funcionar. E isso em todos os setores possíveis, tanto no meio jurídico quanto no empresariado. Não raras vezes eu encontro com clientes que não querem, acham que não é para agora, acham que a lei não vai funcionar e que não é momento efetivo de gastar forças, gastar recursos com a implementação da LGPD em suas respectivas empresas. Essa é a fase em que algumas empresas já estão se adequando, mas outras, muitas, nem começaram ainda a tomar rumo. A próxima fase, que é a quarta fase, é a fase que eu chamo de estabilização. Nós ainda não estamos nessa fase. Essa é a fase em que a cultura ela vai se alterar. Vai começar a aparecer em jornal cada vez mais frequente, em novelas, a LGPD como algo obrigatório, e os brasileiros vão começar a se adequar, a se entender vivendo nesse novo normal relacionado à LGPD. Num comparativo, que é um comparativo só para fins culturais, pelo amor de Deus, eu não estou comparando os efeitos, tá? Só para fins culturais, mais ou menos ao que aconteceu com a pandemia. A pandemia provocou uma série de mudanças em nossa vida pessoal, em nossa vida profissional, e o que vai acontecer com a LGPD é exatamente isso. Haverá um novo normal relacionado à LGPD, que as pessoas vão entender a LGPD como algo que faz parte do nosso cotidiano. As empresas vão precisar, sim, implementar, as empresas vão precisar tomar as providências necessárias. Entendo eu que quando esse período chegar, o custo para a implementação da LGPD nas empresas, nas entidades privadas, nas entidades públicas e em todos os outros órgãos vai cair, e a gente vai ter muito mais uma demanda de acompanhamento, de manutenção do que de adequação propriamente dito. Esse período de adequação, de corrida para poder implementar a LGPD já vai ter passado quando nós chegarmos nessa fase, e a advocacia ela vai estar muito mais voltada para o que é hoje a advocacia em relação consumerista, defendendo processos no contencioso e defendendo e fazendo planejamentos estruturais na empresa para que funcione a LGPD de uma maneira efetiva. A última fase, que é a fase que eu chamo de modinha Gabriela, é mais ou menos, eu nasci assim e eu cresci assim. É uma fase que eu acredito vai acontecer daqui a 10 anos. A fase anterior a qual eu estava me referindo é uma fase que vai acontecer mais ou menos num prazo de 3, 4, 5 anos, perspectivas minhas. E essa fase modinha de Gabriela, eu acho que é o que vai acontecer daqui a 10 anos, mais ou menos. O que é essa fase modinha Gabriela? Essa fase modinha Gabriela é a fase que todo mundo já tem na cultura aquela forma relacionada à LGPD. Todo mundo já vai ter na sua cabeça que LGPD está ali e funciona como hoje há Código de Defesa do Consumidor. Não é o meu caso, mas as pessoas um pouquinho mais velhas vão se lembrar de um período em que o Código de Defesa do Consumidor não existia e as empresas trabalhavam como se não houvesse consumidor. Hoje em dia, as empresas trabalham sabendo dos direitos dos consumidores, porque essa cultura consumerista já está implícita na nossa sociedade. E é o que vai acontecer com a LGPD
daqui 10 anos. Cultura LGPD já estará na nossa sociedade como cultura consumerista e a gente vai agir no nosso dia a dia como se aquilo já fizesse parte da nossa vida. As empresas vão agir como se já fizessem parte das vidas delas. E isso vai fazer com que o investimento de implementação de LGPD seja praticamente zero, porque já é uma questão cultural, mas o acompanhamento de ações, ele exista. Então, a gente está falando de uma evolução em fases, em etapas da LGPD. A etapa que nós estamos atualmente, a etapa não olhe para cima, é uma etapa que é muito difícil de trabalhar, porque ainda há muita informação incompleta. Há muita dúvida sobre alguns pontos específicos, não há jurisprudência formada ainda, não há claridade em muitos dos aspectos, e muitos dos aspectos ainda estão só do ponto de vista teórico, de conversas entre advogados, entre aqueles profissionais que atuam com proteção de dados e tantos outros meios. Então, a gente, nesse momento do não olhe para cima, a gente ainda tem várias empresas que realmente não têm interesse no desenvolvimento e nessa cultura de proteção de dados. Isso significa que ainda há um mercado para atuar que está em expansão. Ainda nesse momento, ainda há uma possibilidade de conquista de novos clientes para implementação de proteção de dados para algumas empresas. Mas isso, de forma geral, dentro dessa fase que nós ainda estamos vivenciando, e como eu já mencionei, é uma fase que vai passar. Então, quem ainda estiver nessa fase consegue realmente aproveitar algumas oportunidades positivas que ela pode trazer. Eu só queria deixar claro que, nesse momento, a gente ainda tem uma cultura em que, por mais que vocês, advogados, conversem com pessoas próximas, e essas pessoas próximas, algumas delas, saibam que é LGPD, a LGPD ainda é uma incógnita para a grande maioria dos brasileiros. Eu, sempre que faço um projeto de implementação dos meus clientes, eu circulo um questionário para saber se eles têm algum conhecimento do que é LGPD ou não. E isso para todos os funcionários das empresas. Empresas com 1.000, com 2.000, com 500, com 100, com 50 funcionários. E eu posso afirmar ainda, sem sombra de dúvidas, que nós temos uma margem de 85% a 90% de pessoas que não têm ideia do que é LGPD. Então, veja, é aquele momento ainda de incertezas culturais. Mas, Franco, o que LGPD tem a ver com contratos? Olha, pessoal, sempre que nós falamos de LGPD, nós falamos de dados. Eu vou continuar aqui, vou explicar um pouquinho alguns pontos, mas sempre a gente fala de dados. A gente fala, então, de responsabilidades. E essas responsabilidades, de forma geral, precisam estar pré-estabelecidas dentro das relações contratuais. Por isso que uma atuação com contratos, atualmente, depende de um conhecimento pouco ou grande da LGPD. Depende de um conhecimento em como se aplicar a LGPD em vários momentos diferentes. Eu costumo falar que contrato é único. Não existe um contrato igual ao outro. Por mais que seja um contrato de adesão, as partes ali são diferentes. O fornecedor não é franco, tá bom, mas quem está contratando é diferente. Tem ideais diferentes, tem critérios diferentes, tem pontos de vista diferentes. Cada contrato é um. E a LGPD é mais ou menos isso. Para cada cultura existe uma implementação diferente de LGPD. Por isso que cláusulas padrões devem ser evitadas em contratos de LGPD. Deve-se haver um raciocínio profissional em cada tipo de atividade relacionada à proteção de dados. Isso é muito importante para que a atuação do advogado, da advogada, quando for tratar de contratos, seja uma atuação que realmente atenda os interesses do cliente, que realmente consiga identificar a responsabilidade de cada uma das partes que está utilizando ou que está contraindo aquele contrato. Então, veja, a gente tem a necessidade de trabalhar com proteção de dados em praticamente todas as atividades econômicas.
E sempre que houver algum tipo de compartilhamento de dados, e isso acontece em quase todas as atividades econômicas, a gente precisa de ter um contrato para resguardar. Então, veja que a LGPD pode ser um excelente chamariz para quem, advogado, tem interesse de atuar também com contratos. LGPD em si já é, por si só, um trabalho excelente, mas a LGPD pode, e muito, ajudar a conseguir prospectar ainda mais clientes utilizando-se dos contratos a elas inerentes. Então, é um potencial incrível. Inclusive, está sendo mencionado aqui pelo YouTube, e concordo plenamente, que cláusulas de proteção de dados se tornaram necessárias dentro do escopo contratual. Sim, o contrato, ele depende de, hoje em dia, de tratar os dados. Os dados, a questão de proteção de dados, há um tempo atrás, era quase que não constava em nenhum tipo de contrato. E hoje já faz parte de praticamente o esqueleto básico de qualquer contrato que é firmado. Por quê? Quase sempre, para não arriscar dizer sempre, eu tenho um pouco receio da palavra sempre, a gente estará diante de compartilhamento de dados. E por isso, para seguir as regras legais, a gente precisa efetivamente de um contrato. Então, perceba que a LGPD por si só já é um mercado amplo, mas a LGPD, como forma de atuação que ela traz para o advogado a possibilidade de, por causa dela, atuar em outros contratos daquela empresa. E por que isso? Porque quando você vai, por exemplo, atuar com LGPD para uma empresa, inevitavelmente você tem que dar uma olhada nos contratos para fazer o aditivo desses contratos. E ao fazer isso, você consegue perceber que alguns contratos estão mal feitos. Alguns contratos, no todo, não protegem o seu cliente. Então, olha a oportunidade que você tem de ofertar um serviço adicional que é exatamente esse relacionado ao contrato para poder atuar para o teu cliente. Só para equilibrar um pouquinho aqui as pessoas que estão presentes e para a gente poder tentar alinhar um pouquinho, falando de LGPD, alguns conceitos bem básicos e bem rápidos, de novo, só para fins de alinhamento para a gente dar sequência. O principal fator que eu costumo dizer é que quando a gente fala de LGPD, a gente tem que entender que há dois grandes núcleos. Um é o núcleo de quem nós queremos proteger, e outro é o grande núcleo de quem nós queremos proteger. Então, eu protejo quem? De quem? Eu protejo quem? O titular, pessoa física, eu, você, seu filho, seu pai, sua mãe, sua irmã, sua tia, sua namorada, seu namorado, seu esposo, a pessoa física. É difícil encontrar alguém que não esteja abrangido pela LGPD. Mesmo que seja aquela pessoa que nasceu e mudou para o meio de uma floresta qualquer, se ela tiver sido registrada em algum momento, ela já pode ser considerada titular, porque o dado dela estará sendo tratado por algum cartório ao redor do Brasil. Então, praticamente todas as pessoas físicas do Brasil se incluem no conceito de titular. E é quem a lei visa proteger. No outro âmbito, nós temos o proteger de quem? O proteger de quem faz o tratamento de dados. E aí, só para também alinhar, tratamento de dados, interrogação mais dados. Substitui a interrogação por qualquer verbo que você pensar. Então, vai praticamente significar que eliminar, guardar, tratar, unificar, qualquer coisa que vocês pensarem em relação a dados vai se enquadrar no tratamento de dados. E aí, do outro lado, nós temos instituições públicas ou privadas, com fins lucrativos ou não, pessoas físicas ou jurídicas que utilizam dados para algum tipo de fim econômico. Então, é um mundo muito grande de atuação com LGPD. E esse mundo enorme de atuação com LGPD traz para nós um mundo gigante para atuação com contratos. Porque perceba, praticamente todos os negócios que você conhecer, no interior ou na capital, de grande ou de pequeno porte, que já tenham ou não algum escritório de advocacia que ali atue para ele, precisará de adequar a proteção de dados. Na fase atual, alguns ainda estão muito reticentes,
mas na próxima fase que nós alcançarmos, isso não vai acontecer. Eles vão implementar. E quando fizerem isso, nós efetivamente... Deu uma travadinha aqui. Então, na próxima fase, todos precisarão se adequar. Quando isso acontecer, eles vão precisar se adequar, inclusive com a adequação dos seus contratos. Aliás, contratos é um dos pontos mais importantes para poder fazer isso. Mas vamos lá, olha só. Eu já mencionei aqui, de maneira muito rápida e básica, quem é o titular, quem visa proteger e de quem visa proteger, nós estamos falando dos agentes de tratamento de dados, que são basicamente dois, os controladores e os operadores. Praticamente todas as atividades econômicas, para não falar todas, estarão incluídas entre controlador ou operador. Se o seu cliente for uma contabilidade, se o seu cliente for uma transportadora, se o seu cliente for uma empresa de locação, se o seu cliente for uma construtora, se o seu cliente for uma clínica médica, se o seu cliente for uma clínica odontológica, não importa. Qualquer uma dessas terá contratos. E a utilização desses contratos precisará estar adequada conforme LGPD. Então, meu caro que está acompanhando aqui pelo YouTube ou pelo Instagram, quando a gente fala dessa adequação, a gente fala de necessariamente haver uma vinculação muito clara e muito precisa ao cumprimento das regras da LGPD dentro daqueles contratos. De forma que, se você, advogado, não estabelecer de maneira clara quem é responsável, por quê, se seu cliente for, por exemplo, um operador, e você não se preocupar com isso na hora de elaborar o contrato, pode ser que o seu cliente venha se responsabilizar por algo que ele não deveria. Ou se o seu cliente vier a ser o controlador, pode ser que seu cliente não consiga se resguardar. Franco, você está falando de responsabilidade por alguns atos praticados em relação a dados, mas a lei fala de responsabilidade solidária. Sim, fala de responsabilidade solidária. Por isso é tão importante que o contrato seja muito bem feito, muito bem construído e delimitado de forma inteligente, correta, adequada, para que o seu cliente não corra o risco de ter que arcar com uma responsabilidade que não é dele. Porque se você colocar no contrato de maneira clara, o seu cliente vai ter o direito de regresso, mesmo que, eventualmente, ele tenha que arcar com alguma despesa. Então, nunca utilize, meu caro e minha cara, um modelo de contrato padrão para trabalhar com LGPD. Sempre inclua na sua proposta de honorários uma, 2, 3 horas adicionais para poder fazer uma verificação clara a respeito de responsabilidades. Franco, 3 horas, 4 horas vai ser suficiente para poder olhar LGPD? Não, de forma nenhuma. Mas eu não estou falando aqui que você deva ser o responsável ou a responsável pela implementação de um sistema de proteção de dados dentro do teu cliente. Você precisa, ao contrário, olhar e analisar o contrato com a cabeça de advogado ou advogada que conhece as regras gerais e básicas de LGPD. Por isso que é tão importante, mesmo que você atue só numa área específica, que você tenha um conhecimento genérico ou específico de LGPD. LGPD, você precisa de ter muito especificado quais são as atribuições de cada uma das partes. Muito bem lembrado aqui pela Leide, que a gente tem algumas hipóteses de exclusão de culpa. E é por isso que você precisa estabelecer de maneira clara e efetiva todas as regras contratuais para que isso fique estabelecido. E quando houver um problema, esse problema possa ser solucionado com a verificação do contrato. Franco, quando houver um problema, você não é muito... não está sendo muito exagerado? Não estou sendo muito exagerado. Números indicam que o número, que a quantidade de invasões em sistemas computacionais tende a aumentar imensamente nos próximos meses, nos próximos anos,
sobretudo com ideias ou com tentativas relacionadas a sequestros ou informações de dados. Então, com todos que eu converso, a questão de ter algum problema, algum tipo de incidente relacionado à proteção de dados, relacionado a dados, não é se vai acontecer, mas quando vai acontecer. Então, se é quando vai acontecer, eu não tenho dúvida de que você precisa ter um contrato bem feito. Você precisa ter um contrato que consiga delimitar exatamente, e isso é possível fazer através de uma matriz de responsabilidade, qual que é a responsabilidade de cada uma das pessoas ali envolvidas, seja do controlador, seja do operador. Se você sabe quem é o operador, ótimo. Se você sabe quem é o controlador, ótimo. Mas se você já atuou com LGPD, você sabe muito bem que há algumas situações práticas que há uma dificuldade muito grande de fazer a identificação precisa e perfeita de, naquele caso, quem é o operador ou quem é o controlador. Existem algumas hipóteses em que a interrogação fica alta, fica grande, fica gigante, e a gente precisa atuar de uma maneira mais proativa para resolver aquela situação de identificação de quem é controlador, de quem é o operador. Algum de vocês já passou por isso, de, em alguma situação específica, não conseguir identificar com claridade, com facilidade, quem é o operador ou controlador? Caso positivo, me deixa saber aqui para a gente poder discutir um pouquinho esse tópico. Fato é, quando a gente fala da atuação de contratos, a gente precisa, sem dúvida nenhuma, conhecer um pouco de LGPD para que a gente possa fazer uma adequação dos contratos de maneira eficiente para o teu cliente. Então, meus caros e minhas caras, eu estou trazendo aqui mais um ponto que é extremamente interessante para a sua atuação como advogado, para a sua atuação como advogada, que quer atuar com a advocacia extrajudicial, ou que já atua com a advocacia extrajudicial, para que quando você verificar a possibilidade de uma atuação em LGPD, você não enxergue só LGPD, você enxerga a possibilidade de atuar em contratos para aquele cliente onde você tem que fazer a implementação de LGPD. E o contrário também, que quando você vier a fazer uma análise de algum contrato específico, que você consiga perceber, pela análise que você está fazendo, que aquele cliente precisa de mais do que só uma análise. Precisa de alguém que realmente consiga compreender a empresa, compreender a realidade da empresa, para poder fazer as adequações necessárias, e não só de LGPD, mas de contratos de forma geral. Porque, não raras vezes, a grande maioria das empresas não dá o devido valor aos contratos. E isso, de forma geral, não é responsabilidade só da empresa, é responsabilidade nossa, como advogado, de vez ou outra, aceitar dar uma olhadinha. Aceitar olhar um contrato sem aprofundar naquele estudo dele, sem cobrar por fazer isso. Então, a responsabilidade de não se ter um contrato bem feito, bem elaborado, inclusive com as regras de LGPD, é muito mais nossa, advogados, do que do próprio cliente. Ah, Franco, o cliente quer economizar, então às vezes ele não dá o devido valor. Ele quer economizar porque ele não tem a percepção de que um contrato mal feito pode trazer responsabilidades e problemas muito maiores. E isso, inclusive, quando nós estivermos falando de cláusulas de LGPD. E sim, é extremamente comum pegar modelinhos de internet para poder utilizar esses modelinhos de internet como se fossem a solução do problema. E aí é nosso papel mostrar que um modelinho de internet pode causar muito mais problema do que solução. Às vezes é melhor não ter um contrato do que ter um contrato mal feito. Vou te dar um exemplo. Se há um contrato que tem uma cláusula de solução de controvérsias que coloca lá a arbitragem, mas é uma cláusula vazia. Uma cláusula sem explicar qual será a metodologia a ser adotada para a solução daquela controvérsia quando for a arbitragem. A parte vai demorar 2, 3, 4 anos para ir para o judiciário, para conseguir definir qual vai ser o procedimento arbitral a ser seguido.
Por exemplo, o modelinho de internet de cláusula de LGPD que se acha aos rodos, aos montes. Uma cláusula mal feita de LGPD atribui, às vezes, ao controlador a responsabilidade que deveria ser do operador, ou cria uma figura de um encarregado com muito mais responsabilidade, ou de pior, como as pessoas gostam de denominar o nosso famoso encarregado. Então, a cláusula, ela tem que ser bem elaborada, ela tem que adequar a realidade, a cultura daquele negócio específico. E é nosso papel demonstrar que, se isso não for bem feito, o risco do cliente é muito maior. A responsabilidade dele pode ser muito maior. E o custo, principalmente, porque a principal razão pela qual a maioria dos clientes não contrata advogado é ou pensar que é muito caro, ou pensar que não vai ter retorno. Mas eles não contratam seguro? Eles não contratam um plano de saúde? Não é exatamente essa a ideia do trabalho preventivo? E é isso que a gente precisa demonstrar, que um contrato bem feito economiza rios de dinheiro para um cliente, que um contrato bem feito, com cláusulas de LGPD, que definam exatamente todas as responsabilidades de cada uma das partes, definam os dados e como que aqueles dados circulam entre cada uma das partes, vai proteger muito mais o cliente do que um modelinho de internet, que talvez vai custar para ele zero, mas que por causa disso ele vai receber uma autuação, que por causa disso ele vai receber uma ação de indenização, que por não fazer uma adequação bem feita, ele não vai se lembrar que tem que adequar também os contratos de trabalho, por exemplo. Então, é seu papel, advogado, é seu papel, advogada, mostrar para o cliente a importância de um advogado para elaborar, revisar ou analisar contratos. Pessoal, hoje nós conversamos sobre LGPD e contratos, sobre como que os dois se interagem, como que nós temos uma grande oportunidade e, principalmente, como que a gente deve tratar cada contrato como um contrato especificamente. Toda terça e quinta eu converso aqui com vocês, imaginando e buscando e tentando ajudar vocês, advogados e advogadas, a conquistar a estabilidade na advocacia extrajudicial, elaborando, revisando, analisando contratos. Um abraço forte e até a próxima terça ou quinta, às 19 horas.